Abramos nossas Bíblias em Mateus capítulo 2. O texto é grande, mas é belíssimo. Já fala aos nossos corações de forma tremenda. Mas eu peço que você, mais uma vez, baixe sua cabeça, feche seus olhos, por favor. E vamos levar os nossos pensamentos à presença de Deus, mais uma vez em oração. Amém e amém. Nós estamos vivendo o tempo natalino. E o tempo natalino é superior à comemoração do dia de Natal. E eu quero explicar isso. Na tradição cristã, nós temos o tempo natalino que corresponde ao período desde o advento, os eventos anteriores ao nascimento de Jesus Cristo, passando pelo Natal até a Epifania, eventos que revelam Jesus como sendo Cristo. Inclusive, em algumas igrejas, tanto protestantes quanto a igreja romana, isso faz parte do calendário litúrgico deles, inclusive como dias especiais, dia dos reis, por exemplo, que será dia 6. Na verdade, esse ano vai cair no domingo, dia 5. Será dia 5 de janeiro, dia dos reis. Portanto, diante dos pastores, Jesus foi revelado como Cristo e Redentor, o Salvador. Diante dos reis magos, rei dos judeus. Diante de João Batista, um episódio agora posterior a este aqui que nós lemos, já no capítulo 3 de Mateus, começa a relatar esse episódio, ele é revelado como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diante dos discípulos, que é o episódio seguinte ao batismo de Jesus Cristo, diante de João Batista, ele é revelado como servo de Deus e mestre da parte de Deus. E diante da sociedade, como no casamento em Caná da Galileia, João capítulo 2, Jesus é revelado como ungido. Isso se chama Epifania, ou mais particularmente Cristofania, que é uma manifestação de Jesus como sendo o Cristo de Deus, o Messias, o Salvador, aquele que veio nascer em nossos corações. E nós vimos isso em Lucas, em Mateus principalmente. Portanto, pensar em Natal é comemorar essa época, refletir seu sentido, e é bem mais do que o dia do feriado, mas um tempo oportuno para apreendermos mais de Deus com todo o episódio que envolve isso, envolvendo o anúncio do Messias, o seu nascimento e o que significa para nossas vidas o aparecimento, ou melhor, o nascimento do verdadeiro Cristo em nossos corações, o Filho do Deus vivo. E é dessa forma, considerando principalmente essa estação da Epifania, que eu quero refletir com vocês aqui no texto que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 2, o que isso significa e como pode ser aplicado em nossas vidas. Se nós olharmos para o contexto de Mateus 2, nós vamos perceber a revelação de Jesus como sendo o rei dos judeus. Aqui no versículo 2 já fala isso. Cadê o rei dos judeus? Nós viemos adorá-lo. Era comum no nascimento ou entronização de um rei, outros reis de nações vizinhas irem até o soberano para prestar honrarias e entregar presentes. Lembra de Salomão, quando foi entronizado, depois da morte do seu pai Davi? A rainha de Sabá ouviu falar de sua fama e foi até ele para tanto provar a sua sabedoria, como também para dar os seus presentes. Diz o texto em 1 Reis, capítulo 10, versículos 1 e 2, que ela chegou a Jerusalém com enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Foi assim que ela foi honrar aquele rei recém-entronizado. E o texto nos mostra que eram magos, mas a tradição cristã chama de reis magos. Por quê? Porque alguns entendem que esses magos aqui, eles cumpriram a palavra de Deus conforme Salmo 72, versículos 10 e 11, que diz assim: que os reis de Tarsis e das ilhas lhe paguem tributo, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem diante dele, todas as nações os sirvam. E todas essas nações citadas em Salmo 72, elas vieram do Oriente. Portanto, aqueles magos, nota-se que eles foram prestar algo que era comum ao rei recém-nascido ou recém-entronizado, levando presente o que era comum e também adorando aquele rei ali, cumprindo, portanto, o Salmo 72. Por isso que nós chamamos os reis magos, porque eles estavam ali em Jerusalém para representar todos os reis e se prostrar diante do Rei dos Reis, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E diante deste contexto histórico é que nós queremos extrair 3 preciosas lições sobre a epifania de Jesus Cristo, a manifestação de Jesus Cristo. Como Cristo se manifesta em nossas vidas, como Cristo, Jesus, o Messias, se manifestou, nasceu em nossos corações. Quais são as lições que podemos extrair deste texto aqui para nossas vidas? Deus providencia recursos, Deus providencia livramento e proteção e Deus providencia identidade para nossas vidas. Em primeiro lugar, Deus providencia recursos. É certo que José, e Maria, eram humildes financeiramente, aparentemente de uma condição econômica limitada e socialmente marginalizados. Eles eram da Galileia dos gentios, como era conhecida. E também cumprindo o próprio texto bíblico em Isaías capítulo 9, versículo 1, que ele era desprezado por todos. Portanto, José, Maria e Jesus eram nitidamente os improváveis de Deus. Todavia, para cumprir um propósito, um desígnio do Senhor, traçado na eternidade, o Senhor prepara o necessário para o cumprimento
da sua vontade. Sempre faz isso. E ele usa seus instrumentos, neste caso foram os reis magos. Eles ofertam ouro, incenso e mirra, que metaforicamente pode simbolizar o reconhecimento da glória e realeza de Jesus Cristo por meio do ouro, o reconhecimento do ministério sacerdotal de Jesus Cristo por meio do incenso, onde o sacerdote entrava no lugar santo diante do incensário e oferecia ao Senhor, e o incenso, nós já vimos aqui, representa as orações dos santos, portanto ele era o representante dos homens diante de Deus. E também o seu caráter sacrificial e a sua própria ressurreição, como sendo aquele sacrifício em prol do seu povo, simbolizando aqui a mirra. Porém, se nós tirarmos essa perspectiva metafórica, nós vamos ficar com aquilo que é material. E o que é material é que são os presentes dos reis magos, que significam recursos econômicos para a família de Jesus. Aqueles recursos iniciais para fazer o trabalho do Senhor. Aqueles recursos econômicos necessários para que a vontade do Senhor seja cumprida na vida deles. Deus se revela em nossas vidas ou aproveitando para o tempo natalino que nós estamos vivendo, Deus nasce em nossos corações, em Cristo Jesus, e providencia tudo o que precisamos para uma vida justa e piedosa. Tudo o que nós precisamos, queridos, quando Jesus Cristo se manifesta como Messias, como Jesus Cristo é o nosso Senhor, quando Ele sela com o Espírito Santo nossas vidas, tudo aquilo que nós necessitamos para viver uma vida justa e piedosa já nos foi entregue em Cristo Jesus. A manifestação de Cristo Jesus em nossas vidas, a epifania de Cristo, já é a entrega desses recursos para nós vivermos uma vida justa e piedosa. Veja que Deus faz isso por meio dos dons do Espírito Santo, que são recursos espirituais para nós vivermos uma vida na presença dele e edificarmos o corpo de Cristo. Em Romanos capítulo 12, versículo 6, nós temos assim: porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Em 1 Coríntios capítulo 12 também, que vai falar sobre os dons do Espírito Santo, vai dizer que todos estão debaixo de um mesmo Espírito que realiza coisas extraordinárias. Que coisas são essas? Um é dada do mesmo Espírito a fé, o outro do mesmo Espírito dons de curar, o outro a operação de milagres, o outro profecia, o outro discernimento de Espírito, palavra de sabedoria. Tudo isso é dado pelo Espírito Santo conforme Ele quer, diz o texto lá no capítulo 12, versículo 11 de 1 Coríntios. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Não é o conforme o homem quer, mas conforme Deus quer. Isso nos faz crer e entender que nós somos como aqueles que estão lá em Efésios capítulo 4, versículos 7 e 8. A graça que foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. E por isso nós falamos que quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Nós temos os recursos físicos, espirituais, nós temos recursos que moldam o nosso caráter. E segundo a Epístola de Pedro, vai dizer que pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha só, não há desculpa para nós. Não há desculpa para nós ficarmos sem servir ao Senhor, sem edificar a igreja do Senhor, sem nós resplandecermos a glória de Deus neste mundo que nós vivemos, sem nós manifestarmos dons que edificam vidas, edificam corações, que liberta, dons que vão libertar as pessoas, dons que vão plantar o Evangelho, as boas novas em seus corações. Nós temos também aquilo que nos é providenciado para moldar o nosso caráter. Aquele que fazia isso não faça mais, antes pelo contrário, faça aquilo que é bom e virtuoso diante do Senhor, para a glória dele. Portanto, tudo isso nós temos. Assim como aqueles reis foram e ofereceram recursos para Jesus Cristo, nós, que já recebemos Cristo em nossos corações, que já fomos selados em nossos corações pelo Espírito Santo, nós temos todos os recursos que vão desde dons, virtudes que moldam o nosso caráter, até mesmo provisões econômicas para fazermos a obra do Senhor. Você quer ver Deus prosperar o nosso caminho? É nós fazermos a obra do Senhor. Eu me lembro que eu passei 2 anos em Sorocaba fazendo a obra do Senhor. 2 anos como pastor auxiliar de uma igreja lá, presbiteriana. Voltei para Brasília e eu tinha construído um apartamento sobre a casa da minha mãe. Então, a gente levantou mais um andar, construiu um apartamento, então voltei para este apartamento. E tinha uma área muito grande, uma varanda muito grande. E a gente queria ampliar a nossa casa, porque o Pedro tinha saído de Brasília com 7 anos, estava voltando agora com 9 anos, quase 10 anos já. Então, a gente queria ampliar um pouco a casa. E orando. Só que a gente recém-chegado de Sorocaba, sem dinheiro, sem as coisas ainda para fazer algo, uma construção ou uma reforma, e você sabe que isso leva muito dinheiro. Quem mexe com reforma sabe que é um buraco sem fundo esse negócio. E aí, a Sheila teve um sonho. Teve um sonho onde Deus falou com ela. Porque Deus fala conosco por meio dos sonhos. Amém? Amém ou não amém, irmãos? Fala. Deus fala conosco. Falou com José naquela época, fala conosco hoje também. Então Deus falou com a Sheila por meio do sonho. E disse assim: cuide das minhas coisas, que eu vou cuidar das suas. E colocou ela numa visão.
a visão de um telhado que estava sendo erguido e muitos pedreiros trabalhando. Aí ela acordou com aquela disposição. Deus falou comigo, vamos começar a reforma. Eu falei, manda ele falar comigo também. Esse negócio tem que ter dinheiro. Não, a gente foi orar. A gente colocou diante de Deus. Cuida das minhas coisas, que eu vou cuidar das coisas de vocês. E a gente ficou ali 4, 5, 6 meses, sei lá quanto tempo naquela reforma ali. Mas pela graça de Deus, os recursos foram entrando e nunca faltou nada. E a gente fez uma casa conforme aquilo que estava proposto no nosso coração. Deus envia recursos, dons espirituais, virtudes para moldar o nosso caráter, virtudes para termos uma moralidade do reino de Deus e envia recursos para nós servirmos a Deus em seu reino. Segundo lugar, Deus providencia livramento e proteção. Nós vimos aqui no capítulo 13 que depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse, levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. O nascimento de Jesus Cristo em nossas vidas, queridos, vem para nos livrar do mal, nos libertar das trevas, para fazer brilhar a sua luz em nossos corações. E isso desperta reações contra nossas vidas. É o que eu chamo de reivindicação. A palavra reivindicar no dicionário significa reclamar ou exigir a restituição de alguma coisa que lhe pertence. Reclamar ou exigir com base na lei, exigir a admissão ou a restituição de um direito. E é uma reivindicação do inimigo. Porque o Senhor foi lá e saqueou o inferno. Saqueou o reino das trevas. Nós temos que entender que sem Cristo Jesus, a palavra de Deus é verdadeira. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Vivíamos em trevas. Ele nos resgatou das trevas. Um dos ministérios da igreja é avançar o reino de Deus. E isso, avançar inclusive para saquear o inferno. E tem a promessa de Jesus Cristo dizendo que as portas do inferno não resistirão. Então, é certo que quando Jesus Cristo nasce em nossos corações, há uma reação contra nossas vidas. Há um poder que quer reivindicar a sua antiga posse. Em Mateus capítulo 12, versículo 26, Jesus Cristo está respondendo os judeus que viu ele expulsar um demônio de uma pessoa, e eles falaram assim, ele expulsa por Beelzebu. E Jesus fala assim, se Satanás expulsa por Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E aqui na palavra de Jesus é que a gente tem essa compreensão do reino espiritual. Porque o próprio Jesus Cristo está dizendo que Satanás tem um reino. Ele é rei das trevas. Embora ele seja um capacho de Deus, porque é soberano, Deus não luta contra o mal, como se fosse um maniqueísmo, o bem contra o mal em forças iguais, para ver quem é que tem a melhor estratégia, para quem é que tem a melhor sorte para poder vencer. Às vezes o mal, às vezes o bem. Não. Deus não usa todo o seu poder, porque não precisa, nem um estalar de dedos, ele aniquila tudo. Mas, Deus deu um reino de trevas para Satanás, para se opor à igreja, para se opor àqueles que são alvo do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E você pode ver que é exatamente isso que acontece, principalmente quando nós nos convertemos. Já teve aquela sensação que a coisa piorou? Que começou a ficar ruim? Não, Senhor, agora que eu estou me dedicando mais, agora que eu fiz um compromisso de fidelidade, agora, Senhor, que eu estou servindo na casa do Senhor, agora que eu estou me dedicando ao ministério XYZ, e a coisa começa a piorar, é uma reivindicação espiritual. Pode ser uma reivindicação espiritual. Os magos chegaram e falaram assim, cadê o rei dos judeus? Quem era o rei da Judéia? Herodes. Herodes era o rei. E aí os reis do Oriente chegaram e falaram assim, nós viemos adorar o rei dos judeus. Herodes levantou a antena e falou assim, quem é esse que eu quero agora perseguir, que eu quero matar, porque eu é que sou rei nessa história aqui. Fez lá uma enganação, olha, mostra para mim aonde que ele está, que eu vou lá adorá-lo também. Mentira, porque o diabo sempre mente, porque a oposição sempre mente contra nós, porque é sempre mentira, quer fazer o bem, mas está com o mal proposto no coração. Sabe, aquele povo ali estava sofrendo a perseguição, porque agora havia uma reivindicação. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, fala que ele nos libertou do poder das trevas. Em Efésios capítulo 1, versículo 17, até o versículo 23, é um texto longo, mas eu quero que você preste atenção. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória
da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Note que o apóstolo Paulo está colocando na mente dos efésios aquilo que Deus já fez, aquilo que Jesus Cristo significa para nós, e a bênção e a força do seu poder sobre nossas vidas. E ele continua: ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de quê? Acima de toda autoridade no universo. Principado, potestade, poder, domínio e de todo o nome que se possa mencionar, não só no presente século, não só com César, não só no Império Romano, mas em qualquer época, em qualquer tempo, nas nossas vidas. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. E sujeitou todas essas coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Esse é o Senhor, cabeça de todas as coisas. E este poder que ele deu a Jesus Cristo, que sujeitou a Jesus Cristo para ser o Senhor, ele deu a quem? Diz o texto aqui no versículo 23. Ele deu à igreja. Ele deu a mim, ele deu a você. A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus conquistou tudo isso e colocou este poder para nós resistirmos, para ele ser o nosso protetor, para ele ser a nossa fortaleza. É por isso que Jesus Cristo disse que quando ele fosse levado na cruz do Calvário, ele iria atrair todos para ele. Venham, porque aqui nessa cruz eu vou triunfar sobre a morte, eu vou triunfar sobre o principado, potestade, poder, autoridades, tudo neste mundo. Eu vou atrair vocês e vou entregar a vocês. É por isso que o apóstolo João, com essa consciência apostólica do poder de Deus, ele vai dizer: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, para desfazer aquilo que o inimigo fica tentando fazer em nossas vidas. Quando Jesus nasce nos nossos corações, ele vem e desfaz toda a obra do inimigo, nos blindando, nos colocando em sua fortaleza, em seu alto refúgio. Esse é o nosso Deus. A epifania de Cristo nos providencia libertação. Em último lugar, a epifania de Jesus Cristo providencia identidade. Recursos espirituais, morais e financeiros. A epifania nos oferece e nos providencia isso. Deus ministra sobre nossas vidas e oferece todos os recursos para vivermos justa e piedosamente e servindo ao Senhor. O Senhor nos livra de todo mal, mesmo que tudo pareça estar ao contrário. O poder é dele, a glória é dele, a proteção é dele e ele vai nos dar livramento, basta nós confiarmos nele. Em último lugar, Deus providencia identidade. Foi morar numa cidade, diz o versículo 23, chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Eu quero contar a história para vocês aqui de José. Não José, o marido de Maria, mas José do Egito. Lembra de José do Egito? Sua história está lá em Gênesis capítulo 37 em diante. Ele foi filho de Jacó, Israel, cujos filhos se tornaram as tribos de Israel. Era natural, portanto, esperar que houvesse uma tribo chamada José. Mas não tem. Nós conhecemos, eu listei aqui. Não dá para lembrar de todas, mas Rubem, Simeão, Judá, Zebulon, Isacar, Asser, Naftali, Efraim, Manassés, Gade, Benjamim e Levi. Cadê a tribo de José? Não tem a tribo de José aqui com o nome dele. Tem representado, nós sabemos, por Efraim e Manassés, seus dois filhos nascidos no Egito. Mas nós não temos, porque José teve a sua identidade associada ao seu propósito de vida. E qual que era o propósito de vida de José naquele momento? Ser governador do Egito. Por isso ele é conhecido como José do Egito. Assim, ele recebeu sonhos de Deus que ia torná-lo um grande líder, diante do qual as pessoas iam prestar reverência. Imagine agora esse diálogo com José, Deus e José. José, eu vou fazer de você um homem importante. Mas é o seguinte, José, no meio desse caminho, os seus irmãos, que são mais velhos do que você, que deveriam te dar o exemplo, ao contrário, eles vão te perseguir, eles vão manifestar inveja. Aqueles que comiam à mesa com você. Tem outra coisa, eles vão pegar e dispensar você, no início querendo matar, mas depois vão entregar você para mercadores de escravos. E você irá sofrer todas as injustiças que um escravo sofre. E você também será vendido depois para um outro senhor no Egito. Mas a sua mulher maligna, ela vai levantar falso testemunho contra você. Vai enviar mentiras sobre o seu nome. Mas tenha bom ânimo, José, porque ainda não acabou. Você vai sofrer na prisão, de novo. Você vai ser traído por amigos da prisão que fizeram uma promessa para você e depois esqueceram dessa promessa. Mas, por fim, você se tornará o governador do Egito. Você acha que se fosse assim, José ia dizer, tudo bem, estou aí, estamos juntos? Não. O que eu quero dizer com isso, queridos? É que José, ele teve a sua identidade firmada a partir do momento que Deus ministrou no coração dele o que ele ia ser. Você será um grande nessa terra. Você será um governador nessa terra. Não necessariamente revelando que ele já seria governador no Egito, mas que ele seria alguém
de proeminência, onde as pessoas iriam prestar reverência a ele. Então aquilo entrou no coração dele, e quando esse propósito, esse sentido de vida, essa identidade encarna em nós, nós superamos qualquer outra coisa. Foi isso que José fez. Ele foi, na medida daquilo que Deus ia providenciando, o José que Deus tinha plantado no seu coração. Então ele estava como escravo, mas ele governava entre os escravos. Ele estava na casa de Potifar, ele governava na casa de Potifar, o senhor do Egito que comprou para ser seu servo em sua casa. Depois ele foi para a prisão por causa da mulher de Potifar, mas ele foi governador naquela prisão. Ele governava aquilo lá. Aonde José era colocado por Deus, ele exercia um governo, até que um dia ele foi governador do Egito. Isso significa, queridos, que nós podemos ser aquilo que Deus plantou em nossas vidas, em nossos corações, aonde nós estivermos. O processo faz parte, mas nós venceremos este processo olhando para a nossa identidade. Em primeiro lugar, nossa identidade em Jesus Cristo. Porque quando nós olhamos para Jesus Cristo, algo aconteceu com ele parecido com José. Jesus, nós sabemos lá em Lucas, que ele nasceu em Belém, da Judéia. Então era natural de ser Jesus o belemita, ou então Jesus o judeu. Mas diz o texto que ele foi para Nazaré, para ser conhecido como Jesus o Nazareno. Percebe? Deus já estava preparando Jesus para ser aquele desprezado de Isaías capítulo 1, para ser aquele desprezado de Isaías 53. Então Deus já estava preparando você, Nazareno. Lembra de quando Natanael, ele pegou e pelo seu amigo André, falou assim, venha ver o Cristo que nós achamos. Ele veio de Nazaré, e ele fala assim, e pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Já desprezado desde o início. Mas ele fez tudo isso para nos representar. Ele foi oprimido, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Para quê? Para que pelas suas feridas fôssemos sarados. Somos sarados do Senhor Jesus Cristo hoje. Nós somos sarados de Deus. Agora a nossa identidade não é mais a identidade do desprezo. A nossa identidade é a identidade de Jesus Cristo que triunfou na cruz do Calvário, que triunfou sobre a morte, que fez a vontade de Deus e que vivo está assentado à direita do Todo-Poderoso. Em João capítulo 1 vai dizer que nós que recebemos a Ele, nós recebemos poder para sermos feitos filhos de Deus. Não nascemos da carne, não nascemos da vontade do homem, mas nascemos da vontade de Deus. Em Hebreus tem um texto belíssimo, 2 textos que eu quero para encerrar a nossa mensagem aqui nessa noite. Ó, a microfonia, onde é que está vindo? Aqui. Primeiro, Hebreus capítulo 2. Pois, visto que os filhos têm participação comum na carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por meio de sua morte destruísse aquele que tem o poder na morte, a saber, o diabo. Não tem mais o poder. E livrasse a todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ou seja, o pecado que escravizava por toda a vida, Jesus veio e venceu. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos. Olha a identidade aqui. Jesus não fez isso para que o céu fosse harmonizado. Jesus não fez isso para que os anjos recebessem mais poder na luta contra as trevas. Não. Ele socorre a descendência de Abraão. Ele fez isso para que, por meio deste poder aplicado em nós, nos tornássemos filhos de Deus. Portanto, da descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo, ou seja, para tirar a ira de Deus sobre o povo e tornar esse povo favorável aos olhos de Deus. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, ele é poderoso para nos socorrer quando nós somos tentados. Jesus Cristo é aquele que nos socorre. Por quê? Porque agora nós somos filhos. A nossa identidade é de nós sermos filhos. E por isso nós podemos nos aproximar diante do trono da graça com confiança para recebermos misericórdia e encontrarmos graça para socorro em momento oportuno, conforme diz Hebreus capítulo 4. Portanto, queridos, essa identidade é revestida em nossos corações de duas maneiras. Primeiro, pelo perdão. Lembra lá dos filhos de José? Que quando Jacó foi abençoar José, aí sim, em vez de abençoar José como sendo uma tribo, ele toma os seus 2 filhos, Efraim e Manassés, e abençoa para serem aquelas tribos que representam José. José agora governador do Egito, ele tinha também porção dupla para representar entre aqueles que são conhecidos como a tribo de Israel. E ele chamou de Manassés, aquele que está entregue ao esquecimento na terra da aflição. Deus me fez esquecer as coisas que eu sofri com os meus irmãos, com os meus algozes, com os meus perseguidores, na prisão, tudo. Deus me fez esquecer. Eu perdoei, meu coração está limpo. A nossa identidade é marcada pelo perdão de Deus em nossas vidas para nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. E depois, eu prosperei. Efraim significa Deus me fez prosperar na minha terra de aflição. Eu trabalhei, eu não fiquei amarrado
olhando para trás, lambendo as feridas. Pelo contrário, eu olhei para frente, o que Deus tinha plantado no meu coração e continuei. Continuei estudando, continuei trabalhando, continuei pegando a palavra de Deus e enchendo meu coração. É assim que nós fazemos. Nós que somos filhos de Deus, nós perdoamos e nós continuamos. Nós prosperamos na presença do Eterno. Sabe, queridos, a epifania de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo em nossas vidas e a sua revelação como Messias, nos ensina que Ele providencia recursos para nós, Ele providencia livramento e socorro e proteção para nós, e Ele providencia a identidade de sermos filhos de Deus, onde nós temos todo o poder para nós fazermos a sua vontade, glorificarmos o seu nome e cumprirmos o propósito pelo qual fomos criados. Um dia tudo isso passará. Um dia nós vamos olhar para trás e vamos perceber que o Senhor estava conosco nas provas que realizamos, nas dificuldades que enfrentamos, nos sofrimentos que nós passamos. Eu gosto muito do Tiago Brunet, porque muitos acham que ele é só pastor. Ele não é pastor, só pastor. Aliás, ele é pastor, mas não é só pastor. Ele também é um coach. E eu gosto das sacadas dele. E ele fala que aquele que tem uma verdadeira identidade, ele não sofre, ele faz sacrifício. Porque ele entende que cada tipo de enfrentamento que ele tem na vida é um sacrifício que ele tem que fazer em prol do cumprimento daquilo que Deus marcou como identidade na sua vida e no seu coração. Portanto, quando nós olhamos para trás, porque chegamos no ponto que Deus estabeleceu para nós, nós percebemos que tudo aquilo que nos fez um dia sentir dor, não foi um sofrimento inócuo, não foi um sofrimento sem propósito, mas foi algo para nos ajudar a sacrificar algo em nossas vidas para alcançarmos um propósito superior que Deus tem para nós. Todas as dificuldades que nós enfrentamos e tudo aquilo que nós temos à nossa frente é o Senhor nos preparando. Henry Ford, na Grande Depressão dos Estados Unidos de 1929, 1930, o seu filho estava se deteriorando, já estava morrendo de gastrite, porque ele ficava nervoso demais com a condição econômica que o país estava enfrentando. Henry Ford, nós sabemos, é o pai da produção em massa. Ele começou a construir os seus carros e pintava todos os seus carros de preto. E ele falava para os seus clientes, você pode escolher qualquer cor de carro, desde que seja preto. Por quê? Porque a tinta preta secava mais rápido. Secando mais rápido, ele podia fazer mais carros. Fazendo mais carros, ele podia vender mais. E o seu filho se destruindo, com a gastrite nervosa, já gerando úlceras, tanto que ele morreu disso. Mas ele olha para o seu filho e fala assim, sabe qual é o seu problema? É que você vê as dificuldades como problemas, mas não são. Elas são oportunidades para nós superarmos e vencermos a vida. Jesus coloca dificuldades nas nossas vidas, não como problemas e sofrimento, mas como oportunidades para nós recebermos dele recursos, nós recebermos dele livramento e recebermos dele a nossa identidade e um dia celebrarmos isso para a glória dele. Amém? Baixe sua cabeça, por favor, feche seus olhos.